Neste episódio de Noites de Cabiria, falaremos de Little Trouble Girls, de Urška Djukic e de L'Aventura, de Sophie Le Tourneur, dois filmes que colocam os personagens longe de casa, mas muito perto, talvez perigosamente perto, de tudo o que não conseguem ou não querem deixar para trás. Antes de nos lançarmos à conversa, vamos, como habitualmente, medir a temperatura aqui no estúdio. Pedro, como estás hoje? Olá, eu para variar escolhi assim uma coisa um bocado complicada e vou falar de um cineasta que toda a gente, quase ninguém gosta, nem cinéfilos, nem críticos, que é o James Ivory, mas que eu acho bastante piada, do filme dele Quarto com a Vista sobre a Cidade, quando a personagem principal, a Lucy, e mais a sua dama de companhia chegam ao hotel onde vão ficar em Florença e pedem um quarto que tenha uma vista. Pronto. E o que eu acho engraçado, tanto no romance que deu origem a esse filme, como ao filme em si, que eu acho que é uma adaptação muito, muito interessante e muito fiel, é que essa vista é, por um lado, o desejo da sensualidade visual, mas é também o desejo da sensualidade do corpo, que em breve vamos assistir, mas também o desejo da sensualidade das ideias libertadoras. Ou seja, eu nesse filme e noutros desse realizador encontro uma certa ideia de não haver separação entre natureza e cultura e das ideias poderem ser um domínio sensual. Eu disse que ia ser complicado. Mas, portanto, ainda por cima estamos em férias e sim, quando chego a um sítio gostava de ter uma boa vista. Muito bem, muito bem. E tu, Francisco? Complicadíssimo. E eu também, como é habitual, vou ser o elemento mundano deste trio e dizer que me sinto justamente como a Sophie Le Tourneur, não no filme de que vamos falar hoje, mas no filme anterior, no Voyage en Italie, Viagens em Itália, filme que não estreou em Portugal, no sentido da forma como ela está numa autêntica gincana do dia a dia para, entre os seus afazeres, os miúdos, o trabalho, tentar marcar umas férias e apontar, fixar 2 ou 3 sítios que gostava mesmo de ir ver. Eu avisei que ia ser mundano. Bom, eu esta semana tive que passar uma noite nas urgências como acompanhante e senti-me no regresso ao trabalho de manhã um pouco como o Paul Hackett no final do filme Nova Iorque Fora de Horas, do Scorsese, que depois de uma noite de episódios atribulados vai direto para o trabalho, não é? Com o seu fato um pouco sujo e senta-se à secretária e há ali há um certo conforto naquele no regresso à normalidade, mas também uma estranheza porque são dois mundos que parecem não comunicar, aquele mundo do dia com o mundo da noite. Esta foi assim a minha escolha. E pronto, agora sim, estamos prontos para avançar para a conversa e para o primeiro filme deste episódio, Little Trouble Girls, da realizadora eslovena Urška Djukic, a história de um grupo de raparigas adolescentes que frequentam a mesma escola e o mesmo coro feminino. Desse grupo, 2 assumem destaque: Lúcia, uma rapariga tímida, e Ana Maria, mais experiente e desbocada. A ação decorre quase toda num só fim de semana, em que o coro se reúne num convento para uma série intensiva de ensaios. Nesse lugar, longe da tutela da família e espicaçada pelas amigas, Lúcia é confrontada com o seu próprio despertar sexual. Francisco, este é um filme original ou nem por isso? Bom, a questão assim colocada é muito, frio, não é? É muito, sim, é muito dura como se dizia no futebol, depois do Maradona já estava tudo inventado. Mas percebo o sentido da tua pergunta, embora a minha resposta não vá por aí. Ou seja, à semelhança de outras conversas que temos tido aqui nos episódios anteriores, este filme é para mim mais um exemplo daquilo que até foi o próprio Pedro que salientou em pelo menos 2 desses episódios. Ou seja, a mim parece mais um exemplar desta vaga que já dura e dura há alguns anos, de filmes muito bem feitos, muito, muito bem compostos e que parecem saídos da escola de cinema feitos por um excelente aluno. Ou seja, onde tudo está muito arrumadinho, muito bem contado, mas seguindo uma espécie de um guião onde não há lugar, a meu ver, nem para o rasgo, nem para a invenção. É como se, de alguma forma, e digo isto mesmo sem ponta de exagero, quando eu saí do filme, é como se eu já tinha visto este filme N vezes.
E Mesmo que não te consigas recordar de um exemplo concreto, sim, mas sim. já viste aquilo. Mas consegui, por exemplo, o plano das abelhas na flor, lembrei-me logo do Oliveira. Certamente que este realizador, certamente não, mas provavelmente nem viu os filmes do Oliveira, mas a verdade é que esse tipo de plano também já foi declinado por uma série de realizadores. E há uma série de coisas assim, e falarei disso também mais à frente, mesmo a figura crística, que está naquele trolha, enfim, depois poderemos falar disso. Mas o pior disto é que depois o filme, abordando, pelo menos teoricamente, temas que a mim me interessam muito, não o faz com um nível de perturbação que esses temas implicam. E é isso que eu sinto. Já falamos disto, eu até posso dizer que forjei esse conceito da inofensividade. Porque mais do que esta ideia de compostura, de arranjo, o que estes filmes me suscitam é isso, é uma certa inofensividade. São filmes que têm medo de perturbar o espectador, de sujar as mãos, digamos assim. Aliás, o final do filme é, quanto a mim, a prova provada disso. Ou seja, somos colocados perante a iminência de um acontecimento dramático, um suicídio, eventualmente, e isso é liminarmente rejeitado pela realizadora, e acabamos com uma espécie de um wishful thinking, e em que tudo está bem quando acaba bem. O plano em si, final, eu até acho bastante interessante. Nomeadamente por razões simbólicas, as uvas, que já não são verdes, já são escuras, e com a música do Sonic Youth e etc. E gosto daquela ideia de. É uma coisa que se vê pouco no cinema atualmente, de um plano. Primeiro, não ficarmos com os créditos, ou melhor, não ficarmos só com os créditos, ficarmos com uma imagem com a ação, não é uma imagem parada ou um freeze frame ou etc. E ficamos ali com a personagem e vemos-la muito de perto, gosto disso. Mas de facto, o que esse plano encerra é mais um arredondar do filme e uma espécie de um embelezamento que o domestica. E isso, de facto, para mim, torna este filme esquecível. Só dizer que, em qualquer caso, é raro e por isso é um privilégio podermos ver um filme esloveno. Não me lembro. Mas eu também não me lembro de ter visto. Em tempos recentes, ou se calhar passados, de ver um filme esloveno, e aproveito para destacar que neste programa, tudo somado entre filmes e ideias, mas sobretudo entre filmes, temos 5 línguas a serem faladas. Portanto, temos. Ajuda-me, Daniel. Esloveno, Português, inglês, francês, o italiano do título do La Aventura. Enfim, esta seria assim a primeira ideia que gostava de trazer aqui. Pedro, não sei se queres explorar um pouco dos tópicos que Sim, eu concordo completamente com o Francisco. Não faço a menor ideia se esta senhora Djukic frequentou ou não uma escola de cinema, mas parece, ou seja, e se frequentou, mais valia a gente dizer, olha, faz os exercícios de técnica, de montagem, mas não vás às aulas de argumento, por favor. Não aprendas o que é um bom filme, estou a pôr aqui aspas, mas faz lá uma cena qualquer que te venha à cabeça e não aquilo que aprendeste. Sim, concordo completamente. Mesmo assim, acho que o filme tem um ou dois aspectos que são relativamente interessantes. Um deles, não sei se posso avançar, sim. Tem a ver uma coisa que é interessante e que se calhar não é assim tão vista quanto isso, que tem a ver com quando a sexualidade começa a eclodir na adolescência, é uma sexualidade muito disponível para tudo o que está à volta, ou seja, permeável, não é? E é o que a gente vê neste filme, porque vemos aqui uma menina que tem desejos bissexuais, mas que não sabemos se isso vai continuar no futuro, não é? Vemos neste momento que ela tem desejo pelo corpo feminino, por exemplo. Mas não sabemos se isso vai continuar. Aliás, não sei se vocês viram um filme também relativamente recente, que é o Close, do Lucas Dont. Não vi. Sim, não vi, mas sei qual é. Sim. Que é uma história de dois meninos muito amigos, apenas amigos, e que começa a haver um certo burburinho de que aquilo possa ser mais do que amizade. Vi, sei. E é um deles que assume logo afastar qualquer hipótese de dimensão homossexual. Portanto, a gente não sabe se
se ela vai alimentar esta bissexualidade que existe agora em forma embrionária. Também questões de classe social. Ela mostra ali a atração por um trabalhador da construção civil. Provavelmente daí a 10 anos, quando for uma senhora respeitável, não vai assumir isso, pelo menos para as amigas, não vai assumir semelhante coisa. E até, em termos de imaginário, há aquela cena bastante interessante dela dar o beijo à estátua da Virgem, não é? Que me fez lembrar certas coisas que o Buñuel dizia. Acho que era o Buñuel que contava que se excitava com... Também só o Buñuel para dizer semelhantes coisas. Que se excitava com as imagens sacras das igrejas, etc. Portanto, e, aliás, é engraçado no filme que o universo religioso acaba por ser menos castrador, acho eu, para esse eclodir, do que, por exemplo, a figura da mãe. Acho que o problema é muito mais em termos familiares do que em termos da própria religião. As próprias freiras não são... Pronto, portanto, acho interessante esta ideia de uma sexualidade que está a surgir e que, de momento, é permeável a muitos estímulos. Provavelmente, no futuro, esses estímulos vão afunilar e definir-se mais Sim, essa cena da estátua é até surpreendente, porque eles estão a jogar um jogo de verdade e consequência. Ela tem que beijar, acho que a rapariga mais bonita, e ela escolhe a estátua. A Virgem Maria, sim. Francisco, não sei se queres falar também daquilo que gostaste mais no filme, antes de eu também dar aqui a minha opinião. Sim, o filme de facto, lá está, tem algumas ideias boas que se ressentem apenas pelo facto de já as termos visto inúmeras vezes. É um pouco isso. Mas sim, há um aspecto que me parece interessante, é que esta protagonista é uma omnívora, digamos assim. Ou seja, nisto o filme suja-se um pouco, no bom sentido. É uma protagonista que vimos numa breve cena no início que enfim, terá sofrido uma certa repressão por parte da mãe. Do pai nunca temos conhecimento. Mas é uma rapariga que, de forma mais ou menos implícita, vai manifestando o desejo ao longo do filme, né? Enfim, o desejo é o tema do filme, mas vai manifestando esse desejo por tudo. Por homens, por mulheres, por Cristo, pela Virgem Maria, enfim, entrando na anatomia humana, porque ela é trabalhada no filme sem pudor, mas com elegância, pela figura fálica, pela genitália feminina, pelas mãos, por vulvas. Por outro lado, de um ponto de vista mais sensorial ou intelectual, ao mesmo tempo é alguém que é uma apaixonada pela música, mas também pelo silêncio. Nesse particular há um aspecto interessante do filme, e isso sim tocou-me, que são os monólogos que ela vai tendo. Não sei se recordam, são poucos. Ela tem alguns monólogos interiores que ouvimos como se fosse um stream of conscience, que só aparece de vez em quando, mas que tem um efeito interessante porque aparecem não num momento em que a personagem está a pensar ou está sozinha, mas quando ela está em interação com outros. E eles aparecem como uma espécie de fogachos, de raios que irrompem enquanto ela está a fazer outras coisas. Não sei se recordam disto. Não estou nada bem. Mas o filme tem qualidade, isso não é? Sim. Se calhar o seu limite é ter qualidade. Sim, também reduzir aquilo a um filme de escola também não é justo. Sim. É um pouco mais do que isso. Não era isso que eu estava a dizer. Sei, mas pode ter ficado a ideia que também é um filme muito esquemático, também não é bem assim. Não, e atenção, não era todo isso, e aliás eu tenho maior respeito e gosto por filmes de escola. Porque parece que da forma como disseste, dizer que um filme que era um filme de escola que seria algo que diminuiu ao filme. Não, um filme de escola é um filme de escola com todas as suas qualidades, e eu próprio já os fiz, portanto, quando disse filme de escola é no sentido de ser um filme com a lição bem apreendida. Era mais nesse sentido. Eu trabalho numa escola, mas acho que se pede que o aluno não seja académico. Não? Sim. Sim, neste sentido, este filme também é um filme académico. Sim. Embora, por exemplo, um filme como Los Domingos, que quanto a ti, se não estou em erro, não era
de que tu gostaste mais do que eu, por exemplo, Los Domingos, também com uma protagonista feminina. Temos tido muitas dessas protagonistas femininas em contraciclo, com universos próprios, mas esse, para mim, ainda era um filme muito mais académico. Depois também há aqui a escolha dos lugares e das personagens secundárias, que nós ainda não falamos, quer dizer, já falamos um pouco, é que não são apenas escolhas que servem à narrativa, são também escolhas de valor simbólico, claro que às vezes um pouco descarado e se calhar não muito original. Estou a lembrar do convento, que é um lugar de mulheres, de celibato, não é? Que é também, no fundo, um prolongamento da tensão entre a religião e o corpo e da própria casa dela, não é? Porque a mãe é uma mulher conservadora, muito religiosa e até repressora um pouco. E portanto o convento é uma espécie de extensão da casa, embora seja um bocadinho mais livre, se calhar muito mais livre, mas tem esses elementos. E por outro lado, há a questão do coro, não é? Em que o instrumento é a voz, não há nenhuma intermediação, não há um piano, não há um violoncelo, portanto isso também, num filme sobre o desejo, é uma coisa que obviamente é interessante, embora também não seja particularmente original. Sim, e desculpa só, ainda sobre o coro. O coro também traz aquela ideia de conformidade, de homogeneidade, e ela nesse sentido é um elemento dissonante, divergente. Mas pronto, isto são tudo ideias que... Sim. E depois há os homens das obras, porque isso claro foi uma estratégia que ela conseguiu, porque ela precisava de infiltrar alguns homens no convento. Pensa, bem, vai haver aqui umas obras, isso até é uma ideia, pronto, não é extraordinária, mas percebe-se que ela tenta encontrar ali uma maneira de fazer com que os homens entrem no convento, e foi através desse mecanismo das obras que esses homens chegam ali ao convento. E há ali uma distância física, social também, como o Pedro já falou, não é? São de outros, eventualmente, a gente não sabe muito bem também quais são as origens sociais delas, mas há uma distância física, porque eles estão mais afastados, estão a tratar da vida deles, não é? A trabalhar. E essa distância também tem a ver um pouco com o desejo, porque se o desejo tem a ver com a intimidade, também naquela altura também tem muito a ver com a distância, com o fabular, com o imaginar, e portanto esse componente está muito bem desenhada aí nesses elementos, porque os homens estão a trabalhar, estão de certa maneira distantes, não é? E depois são mais velhos, também tem essa questão da idade, essa distância da idade. E finalmente há uma outra personagem, que é a única personagem masculina ali, que é o professor de música, que é talvez a personagem mais ambígua de todas, não é? Ele é uma figura de autoridade, mas também é alvo de chacota da parte delas. Há o episódio dos calções e outras coisas. E há um confidente, mas também é castigador. É assim uma figura que talvez seja a figura mais ambígua de todas. E sobretudo é uma figura que quando se apercebe da ligação entre aquelas duas raparigas, que fica extremamente ciumento e possessivo. O Pedro acho que queria falar qualquer coisa sobre isso, não é? Sim, eu queria falar da questão musical propriamente dita. E também por causa da questão das intenções do autor, porque eu vi umas declarações desta cineasta em que ela dizia que queria mostrar que o cantar num coro fazia parte da sua solidificação enquanto voz feminina, que era uma forma de emancipação. E curiosamente eu não vejo isso muito expresso no filme. Aliás, vejo o contrário. Vejo que os momentos em que elas estão a cantar são momentos de um vago tédio, quase estão ali a ter uma aula. Eu não vejo assim um grande entusiasmo. Há na sequência onírica final, quando poderia ter sido o tal suicídio, aquele momento em que estão as freiras a cantar, e que é um momento extraordinário musicalmente falando, não é? Eu tentei procurar o que é, não encontrei, mas é só aí. Agora não vejo nada de interessante. E o que eu acho de toda a experiência musical que eu tenho é que, embora, como tu estás a dizer muito bem, a voz que canta é exatamente a voz que fala, é a voz que respira e a voz que geme durante a relação sexual, não é? Portanto, há essa dimensão corporal. Mas se o trabalho com o aluno não for muito bem feito, essa relação corporal pode nunca chegar a existir, ou seja, pode-se quase sentir que a música erudita é menos intuitiva na relação com o corpo, não é? Não estou a dizer que tenha que ser assim, mas estou a dizer que tem que se tratar isso com pinças, não é? Até porque os meninos não ouvem nos seus Spotifys a música que depois vão cantar ao coro. Não é uma coisa com a qual tenham relação. E o que eu acho interessante na figura do professor é que, seja lá por que razão, ou porque ele tem ali qualquer homossexualidade reprimida e aquilo lhe chama a atenção, ou porque ele fica sugestionado pelo lesbianismo das duas meninas, ou qualquer coisa assim, seja lá por que razão for, o professor como é que vai castigar a Lucia? Com coisas de postura e de técnica vocal. Portanto, ele vai-lhes fazer ali uma espécie de castigo físico, especificamente musical, especificamente técnico,
para aquela perturbação que ele sentiu com o desabrochar sexual. Portanto, eu não sei se esta ideia da realizadora de que o coro faria parte do resto que estamos a ver, não vejo isso expresso no filme, francamente não vejo. E por acaso ele acaba o filme a ouvir Sonic Youth. Pois. Não Eu, ouvir, ao contrário do Francisco, não gostei especialmente desse final. E penso que tu também não. Ou estou enganado, nem bem nem mal, não é? nem bem nem mal, não é? É um bocado evidente a questão das uvas, etc. Mas acho interessante ela estar a ouvir Sonic Youth, sim. Porque aí nessa música a relação é mais rápida, mais intuitiva. Não estou a dizer que é mais forte, é mais intuitiva, mais rápida. Espero que os meus colegas não me despeçam amanhã. Mas eu não estou a dizer que não haja relação corpórea. Estou a dizer que tem que ser muito bem trabalhado para que se descubra essa relação. É só isso. E é só acrescentar relativamente ao professor, tu avançaste essas hipóteses todas e elas estão de facto em cima da mesa, nomeadamente uma homossexualidade reprimida, ele ficar sugestionado por elas, como disseste. Mas o filme despertou em mim ainda outra ideia, que foi quando o professor é ela, a Lucia, que conta ao professor da relação, não é? Pronto, e quando ela lhe conta, ele reage de uma forma que deu uma ideia de que ele ficou magoado, ferido por essa revelação. Isso desperta um certo ciúme nele. Mas isso até teria que agora rever a cena, mas o que quero dizer é que me transmitiu que poderia estar ali, pode estar também ali a hipótese de o professor ele próprio manter uma relação com a outra aluna. E de que ele fica afetado de repente com o facto de ter que repartir a atenção com a Lucia. Alguma coisa ao chateou. Sim. A Luna é essa que, estando bem também na personagem, a outra rapariga também está um bocadinho caricaturada. Portanto, aqui temos é quase o preto e o branco. Sim, sim. E às vezes um pouco em overacting também, a meu ver. Mas esse contraste absoluto que é feito entre as duas, não tanto em termos morais, porque de facto, como eu disse, a Lucia é um ser omnívoro, mas em termos da aparência, da capa, da forma como se expressam, isso é um pouco reduz um bocadinho a complexidade que as personagens podiam ter. Deixem só fazer a pergunta. Acharam que o coro estava na continuidade do seu desabrochar sexual? Como assim? Acharam que o facto de cantar fazia parte desse processo? Sentiram isso no filme? Não, a única coisa que senti foi aquilo que já disse, que eu acho que ela fez essa escolha do corpo exatamente para não haver uma intermediação, não é, entre as raparigas e um instrumento musical. Ou seja, ser o próprio corpo a funcionar como instrumento. Eu acho que foi essa a intenção dela. E para mim é por aí, não é? E depois também há aquela coisa do corpo ser feminino, terem esta viagem em que vão estar sozinhas, vão estar fora de casa. Pronto, isto foi, para mim, é um estratagema para colocá-las num outro ambiente. Motivação extrínseca. E também por esse lado dessa ligação ao corpo ser mais direta. Pelo menos foi assim que eu entendi o filme. Só uma última nota. Até que enfim vemos um filme em que são as miúdas e não os miúdos a espiar os homens e não os miúdos a espiar as mulheres. A cena em que eles vão observar Vão ver no lago, não é? No rio. Os trolhas no rio. Isso é corajoso e interessa-me no filme. Isso é verdade. Mas também há aqui uma óbvia influência do filme A Rapariga Santa, da Lucrécia Martel. Quando vi o filme acho que é uma coisa óbvia. Depois até descobri que a realizadora mostrou o filme da Lucrécia Martel às atrizes. Às atrizes. Portanto... Mas lá está. Esse é um filme que perturba. Sim, esse é um filme, na minha opinião, bastante melhor. Mas eu acho que isso também se deve não só a algumas coisas de realização, mas também ao facto de, neste filme, o desejo das adolescentes e dos adultos estar, de certa maneira, separado. Não é? Eles têm a vida deles, ela tem a vida deles, um bocado vida de adolescente, com as partidas habituais e algumas provocações das raparigas mais desinibidas. Sim. Mas o desejo dos adultos está separado. E no filme da Lucrécia Martel, eles misturam, e por isso dá uma certa perversidade, um certo incómodo que aqui não existe. Aqui o filme é isso, lá está, é um pouco mais plácido. Falta-lhe essa tensão. Enquanto no filme da Lucrécia Martel até é um pouco perturbador, porque há ali um
casos de assédio e também, mas a mesma forma como os. Pedofilia. E pedofilia, e mesmo mas ali também não é só o desejo dos adultos, é como se o desejo das adolescentes também tivesse, ou pré-adolescentes também tivesse um lado perverso, e uma pessoa sente-se um pouco incomodada Sim, a ver aquilo. Enquanto neste, lá está, é um filme em que tudo acontece de forma relativamente previsível. Não? Será que tu falaste naquela transição onírica quando ela está na ponte? Será que, agora pensei nisso, será que todo o final é apenas isso? Ou seja, será que ela tirar a sua própria vida concretiza-se e tudo o resto que vemos é no domínio do onírico? Eu penso que Eu a acho cena que não. das uvas é uma cena realista. Eu Tenho dúvidas. também fiz essa leitura, pelo menos. Eu fiz na altura, mas agora com a conversa questionei-me. Muito bem. Então, na segunda parte deste episódio, julgo que podemos passar ao próximo filme, a nossa conversa irá girar em torno do filme L'Aventura, que acompanha num registro de falso documentário as férias de um casal com 2 crianças em viagem pela Sardenha. Sophie Le Tourneur, a realizadora e também atriz, roubou o título a Antonioni, mas o filme está mais interessado nas pequenas histórias do cotidiano do que na grande história do cinema. Pedro, não sei se queres falar um pouco da ligação deste filme com o filme de Antonioni. Sim, eu acho que é a Se é aventura. que ela existe. Sim, quer dizer, existe, obviamente. Isto é uma trilogia, não é? O primeiro filme chamava-se Viagens em Itália. O terceiro, se ela alguma vez conseguir fazer, chama-se Divórcio em Divorce Itália. Italian Style, não é? Sim. Divórcio em Itália. Divorce em Itália, não é? Portanto, são tudo citações de filmes italianos, portanto, alguma relação tem que haver, não é? Só para quem nos ouve e que pode não estar tão familiarizado. O primeiro, de Roberto Rossellini. O segundo, este, L'Aventura de Antonioni. E o terceiro, Divórcio em Itália, um filme com Mastroianni, creio que é do Pietro Germi, acho que é assim. Alguma relação haverá, não é? Aquilo que eu sinto é, ou melhor, a leitura que eu fiz é que a aventura está-se a tornar cada vez mais pequena, ou seja, já na aventura do Antonioni havia a questão de que uma história como a da Penélope e do Ulisses não voltaria a acontecer. Não havia haver uma mulher 20 anos à espera de um homem. Há ali um desaparecimento que é rapidamente esquecido, há uma relação que não consegue solidificar-se, etc. Claro que para o Antonioni isso ainda é uma questão extremamente séria, é um grande tema. Aqui, nem sequer há esse grande tema, ou seja, a aventura está aqui mesmo pequenina, em 2 aspectos. Por um lado, tem a ver com a ideia de férias, que se tornou claramente uma não experiência, é mais um sofrimento do que uma experiência, não é? Achas? Eu senti isso, não é? Eles querem ir à aventura, não é? E aquilo basicamente é uma aventura prosaica, em que basicamente estão sempre a ter cuidado com o pequenito e este pormenor e aquele pormenor, e a uma dada altura ela acaba por chorar e etc. Ou seja, acho que a aventura de férias é tudo menos uma aventura. E por outro lado, acho que em termos do filme de Antonioni, a única ligação que eu vejo é que eu acho que nestes personagenzinhos, no pai, na mãe, na filha, há uma vaga tentação de abandonar aquela família no meio daquele caos de férias. E há aquele plano muito interessante do pai a caminhar, não é? Sim, sim. Com música de barro, não sei porquê, mas pronto. Mas há esse plano que podemos, das duas, ou é o pai quase a abandonar, pelo menos imaginariamente, ou então é um momento para estar sozinho. E eu, apesar de não ter filhos, mas acho que já vivi o suficiente para saber que às vezes no contexto familiar o momento para estar sozinho é precioso, o momento para não estar naquela intensidade toda. Portanto, acho que é isso, não é? Se eu tivesse que fazer alguma leitura, é isso, a aventura é cada vez mais pequena, a aventura é cada vez mais residual. Francisco. Primeiro dizer que, não deixando de haver, obviamente, uma insinuação cinéfila, neste caso relativamente ao Antonioni, o nome do filme, originalmente, palavras da realizadora, vem de uma canção. De uma canção que se chama L'Aventura, e que é de uma dupla francesa,
dos anos 60, 70, mas que ainda está ativa. Pronto, e é uma música que se chama La Aventura. É a música que vemos no final do filme, que toca no final, que ouvimos no final do filme. Uma balada, chanson. Depois dizer que, como tu sabes, ou se calhar não sabes, mas o Antonioni é o meu cineasta do coração, e eu já li muita coisa sobre ele, e já escrevi também, e já li muita coisa sobre a aventura, e acho que nunca li nada, acho não, eu não li nada que relacionasse o filme com o Ulisses. E achei muito interessante. Sobre este filme, este filme tem um mecanismo formal que é comum ao filme anterior, ao Viagens em Itália, que é o do raconto. Ou seja, para nos mantermos na língua italiana. Ou seja, há este dispositivo que faz com que as personagens, num certo momento, estejam unicamente a viver a ação, a serem elementos da ação, e a partir de certo momento passam a ser donos da ação. Ou seja, e começam a relembrar-se daquilo que se passou. Isto por si só é muito interessante. Porquê? Porque é uma forma de trabalhar a narrativa e o tempo, fragmentando e fazendo aquilo que tu tens dito em episódios anteriores, ou seja, tu disseste isso num episódio há uns tempos, quando disseste sobre os filmes bem feitos, académicos, que temos analisado alguns deles, disseste, estes realizadores dão a narrativa dão a narrativa de barato, como se não houvesse nada a fazer com a narrativa, como se não houvesse forma... Se já não tivesse sido questionada, reinventada, sim. reconfigurada. E ela faz isto, abana a narrativa dessa forma. E isto é muito interessante, porque quando não são eles que contam, quando não são as personagens que descrevem a narrativa, o olhar da câmara é um olhar objetivo, que é sempre subjetivo, já sabemos, é uma escolha de um ponto de vista, mas é objetiva. A câmara testemunha a realidade e a ação. Quando são eles que contam, e eles passam a ser os donos da ação, o que estamos a ver é sempre através do olhar subjetivo das personagens e daquilo que elas se lembram. O que pode não ser exatamente a mesma coisa, e não é, do que aquilo que nós vimos quando é a câmara a filmar e quando temos o olhar objetivo da câmara. Não sei se me fiz entender. Sim. São duas perspectivas diferentes. Porque quem conta, quem relembra, quem conta um ponto, está sempre a acrescentar um ponto. E, portanto, são eles que ordenam e moldam os acontecimentos. E isso é uma diferença importante. Agora, esse dispositivo no Viagens em Itália é utilizado de forma parca e parcimoniosa, que me parece bem. Só acontece quase no último terço do filme, e isso permite que a ação flua e se desenrole. Neste filme, para mim, a utilização desse mecanismo é perfeitamente cansativa. Ela está sempre a fazer isso, desde o primeiro momento, e é como se a ação estivesse sempre a ser interrompida. E isso tira a fluidez ao filme, sobretudo porque o mecanismo se torna previsível, porque quando ele aparece nas Viagens em Itália, de facto a Habana sacode o filme, e nós pensamos então naquilo que eu acabei de dizer, ou seja, agora o que eu estou a ver já não é pode não ser exatamente o que aconteceu, mas aquilo que as pessoas se lembram e mais, que se querem lembrar, não é? Porque eu recordo que esse mecanismo formal no Viagens em Itália aparece no último terço, quando eles estão a falar do final da viagem em que eles se aproximam, afetivamente. Portanto, isso também é, se calhar, aquilo que eles querem lembrar. Isto é muito importante. Porque quando eles estão na parte chata da viagem, das quesílias, etc., nunca é do ponto de vista da recordação deles. Mas aqui estamos sempre a ser interrompidos por isso, e muitas vezes, quando vem o raconto, ou seja,
vem o raconto e nós já sabemos, ok, depois deles terminarem isto, vamos ver aquilo a que eles estão a referir. E o que muitas vezes vem a seguir ao que eles estão a referir são cenas, por vezes, perfeitamente, não vou dizer desinteressantes, mas muito banais. Sendo o filme, obviamente, uma ode à banalidade e à trivialidade das férias em família, já o sabemos. Mas isso torna para mim, de facto, o filme a certa altura muito fastidioso e previsível. E isso afastou-me um bocadinho do filme. Como não tinha afastado no Viagens à Itália, eu fiquei bastante entusiasmado com o primeiro filme. Há um truque de montagem que está ligado ao que estás a dizer, que é, muitas vezes o som das conversas permanece, não é? Mas surgem imagens ou de coisas que aconteceram ou que vão acontecer, não é? E essas imagens são ligeiramente mais poéticas e contrastam um pouco com aquele teor realista do resto do filme, não é? E eu acho que nem sempre essas imagens mais poéticas, esse tal truque de montagem funciona bem, pelo menos para mim. Em alguns momentos sim, noutros momentos às vezes a música, a forma como ela coloca, não sei, muitas vezes não funciona para mim. Mas isso pode ser uma questão de gosto, pode não funcionar para mim, funcionar para outra pessoa. Mas para além desse detalhe ser técnico e também num certo sentido de gosto, depende das pessoas que veem o filme, eu acho que também é um pouco vazio, porque o filme é muito bom nessa maneira como lida com a realidade, com essas engrenagens da vida comum, é muito bom nisso e trabalha isso muito bem, que parece sem esforço, e não é? Ela teve ali, aquilo é tudo muito encenado, muito trabalhado, mas parece sem esforço. Mas quando passa para as outras imagens que são um bocado mais livres, eu acho que o filme não tem uma ideia para elas, não sabe como é que as há de sustentar. E até podia não ser uma ideia explícita. Eu não estou a dizer que o filme tivesse uma camada realista e uma camada onírica, por exemplo, não é isso que eu estou a dizer. Mas ela ter qualquer coisa que pudesse sustentar isso. Eu acho que ela, nem implicitamente, tem essa ideia forte que possa colocar o filme num outro patamar. Sim, tu referiste agora a questão de tudo aquilo que se passa no filme dar muito trabalho. Aparentemente não dá, e é verdade, sem dúvida. E eu nisso também queria pontuar este aspecto, que é, pelos vistos, esta realizadora já vem fazendo filmes desde 2004, 2005. É a primeira estreia de um filme dela em Portugal. Portanto, é natural que ainda não estivéssemos familiarizados com a sua obra. Mas o filme anterior, acho que todos vimos. Eu não vi. Tu não viste? O Viagens em Itália. Há aqui uma grande diferença de um para o outro. O primeiro, Pedro, certamente concordarás, é muito mais precário em termos de realização. A câmara, os enquadramentos... Mas sabes que foi feito com muito mais orçamento. A sério? A sério. Este filme, o La Aventura, foi rodado em 14 dias, com 300 mil euros, que em França acho que é o que se dá que é a curta-metragem relativamente barata. Sim, porque uma equipa muito motivada e a trabalhar em condições... E o primeiro? Difíceis. O primeiro não sei, mas sei que foi um filme com produção mais consistente, sim. Ok, depois vou confirmar isso. Porque o primeiro, de facto, é um filme muito mais precário, câmara à mão muitas mais vezes. Tu vês que é deliberado ou as circunstâncias assim o exigiram. Não há neste filme está tudo muito bem filmado, é tudo muito sólido, os enquadramentos são bons, são bonitos sem serem postal. Não, se há coisa que este filme não é um postal. Mas a luz é boa, as cores estão bem. No outro filme não é nada disso. A câmara está sempre a abanar. Há imensas cenas que as regras mais elementares da direção de fotografia não aconselhariam. E isto não é uma crítica, simplesmente é um modo arriscado e selvagem de filmar. Luzes escuras, as cores às vezes não estão bem trabalhadas, não se distinguem. E isso é uma grande diferença para este filme. O que é curioso, porque em termos, como é que eu ia dizer, há uma coerência aqui em termos familiares. Ou seja, no primeiro filme é um casal que está por si, sem os filhos. E de alguma forma também está mais destrambelhado. E portanto a câmara também o pode ser. Agora, este casal está com os filhos. Tem que tratar da alimentação deles, do sono deles, têm que dormir em sítios bem planeados, etc. Embora isso não aconteça muitas vezes. Mas têm que comer horas, etc. E, portanto, parece que também a própria cinematografia vai ao encontro disso, no sentido também de se
de assentar a reais de forma mais sólida. Mas também pode ter sido não exatamente isso, pode ter sido aquela ideia de aquilo é um cotidiano tão desarrumado que há imensas coisas pragmáticas para resolver, não é? O miúdo precisa de mudar de roupa, não sei, há sempre muitas coisas para resolver. Se o filme fosse filmado de uma forma muito livre, acabaria por ser sequer demais. Portanto, causa confuso. mais. E eu até gostei disso, daquele lado assim muito arrumado, os planos, no meio daquela confusão. É a única coisa que é realmente estruturada são os planos, a maneira como ela filma, não é? Tudo aquilo. Eu acho que ela é feito de uma maneira assim muito rigorosa e tudo o resto está dependente das contingências, não é? Das coisas que acontecem. Eu, por acaso, gostei bastante do filme. E acho que, no caso dela, é um aumento da ambição. Ou seja, ela pretende ser muito mais radical aqui no La Aventura do que foi no Viagens em Itália, que é um filme ainda com uma vaga tonalidade de comédia, engraçada, pronto. E depois há essa ideia do dispositivo que só surge na última parte. Aqui ela tentou mesmo ser radical. Mas também não sentes comédia neste filme? Não tanto. Não sinto que me dê vontade de rir como me deu quando vi o Viagens em Itália. Claro que ela é uma figura burlesca, também um bocadinho nessa sim, eu tradição, não é? gostava de falar um bocadinho. Pronto. Mas acho que sim, e era uma coisa que eu gostava de falar, que há aquelas cenas do raconto, como tu dizes, não é? Que são cenas que estão sempre a ser interrompidas, ou cai uma coisa, ou há um ruído, ou não sei o quê. Que é precisamente o contrário do método de rodagem que ela adotou. Adotou um método de rodagem extremamente controlado, e é por isso que vocês estão a ter essa sensação de controlo. Por exemplo, as cenas do raconto, todos os atores, à exceção da criança, tinham um auricular e estavam a ouvir exatamente o raconto que houve quando ela fez aquela viagem. E estavam a tentar adaptar o seu estilo de representação a esse tom e velocidade, etc. Isto é de um controlo enorme para nos querer dar a sensação de improviso. Mas eu nunca senti isso. Nunca sentiste o quê? A sensação de improviso. Pronto, pode ser um improviso extremamente orquestrado, não é? Mas eu estou a dizer a intenção dela foi de uma certa ambição, nesse sentido. E eu gosto, e quer dizer, se tu gostas tanto de Antonioni, sabes que havia aqueles maldizentes que diziam que eram filmes entediantes sobre o tédio. Claro. Que é ridículo. Se calhar este aqui é um filme um bocadinho previsível sobre a previsibilidade, não é? Pronto. E senti, por acaso, na sala de cinema um certo cansaço. Senti que o público, ao fim de algum tempo, estava a ficar cansado com o filme. Mas eu gostei. Isto também é uma reação, se pensarmos bem, hoje em dia, há uns anos, o relato das férias das pessoas comuns era mostrar filmes que tinham gravado com péssima qualidade, ou mostrar fotografias, era tudo muito aborrecido. Hoje em dia é o contrário, é uma grande produção para mostrar o que se faz nas férias. E este é um cinema que claramente está a contrariar esses movimentos. Completamente. Que mostramos o lado chato banal mas para fazer isso tem que controlar, ou seja, não é nada improvisado. Cinematograficamente interessante, eu achei isso curioso e bem feito. E também é um pouco aquele gesto de levar um objeto banal para a sala do museu, né? Que adquire um novo significado, que é trazer a realidade para o cinema e esperar que ela ganhe um novo significado. Claro que esse gesto também, como já foi muito repetido, há bocado falamos do outro filme que era uma espécie de repetição de coisas que já foram feitas, esse gesto de pegar na realidade e colocá-lo num novo sítio também já não é um gesto assim tão original, só por si. E, portanto, é que parece-me, por isso é que eu estava a falar daqueles momentos em que ela tenta ser um bocadinho mais poética, naqueles intervalos, digamos assim, é que dá uma sensação que ela não alicerça aquilo numa coisa suficientemente robusta para colocar o filme no outro patamar. É só dizer, quando o Pedro abriu a conversa com a questão da aventura, eu percebo, claro, o que o Pedro diz, mas eu acho que estes pais não têm a ambição de que estas férias vão ser uma grande aventura. Eles sabem exatamente o que aí vem. Eles estão preparados para isso. Eu acho que o título do filme passe a citação do Antonioni, passe a alusão à música. Não vi a letra da música, portanto não sei se terá mais ligações, mas é um título claramente irónico. Claro. Sem que estas férias deixem de ser uma aventura, porque esta é a aventura das férias em família, porque são assim. Tudo o resto, não é tudo o resto, mas as imagens postal das férias em família, como nós sabemos, são cinema, fabricadas, são fabricadas. E a propósito disso que
que referiste, Daniel, eu também acho muito interessante que estas férias, a forma como estas personagens a vivem, de facto, é anacrónica. No sentido de não estão preocupados, não estão a tirar fotografias e a colocar em redes sociais, etc. Quer dizer, há a filha que grava, não é? Grava, mas não se falam de redes sociais, Sim, nem sim. ninguém comenta, nem... Pronto, isso é absolutamente deliberado e é um gesto que eu aprecio, mas que não é dado de forma também ostensiva. Sim. Não é uma família anti-redes sociais. Não Simplesmente... sabemos, não é? Sequer. Sim, mas Nem parece. não há nenhum comentário jocoso sobre as redes, etc. Mas ao mesmo tempo, nessa linha do anacrónico, tem momentos muito interessantes mesmo e saudáveis, é aí que eu quero chegar. Ou seja, o filme recupera, no meio desta banalidade das férias, recupera este conceito de tempo morto. E isso é muito importante, que é uma coisa que hoje nós já não praticamos pouco ou mal, não é? Por exemplo, aquela cena longuíssima, há 2 ou 3, umas mais longas que as outras, mas há 2 ou 3 assim. Mas aquela cena longuíssima em que eles estão num quarto, em que o pai está deitado, adormece, acorda, tá. Pronto. Eles estão, é um momento banal, mas profundamente bonito. Sim. Porque é uma família que está simplesmente a ser uma família. Sem necessidade de estar a fazer atividades espetaculares, sem necessidade de estar a distrair-se e com uma coisa extremamente divertida, e estão ali às voltas sobre si mesma, mas também sem se chatearem, sem se exaltarem. Isso é bonito de ver. Sim, eu também gostei disso. Até para além do filme não ter assim acontecimentos atribulados, não há assim nada de espetacular a acontecer. As próprias personagens também não se exaltam muito, não há assim grande. Pronto, às vezes há uma zanga, mas são coisas até relativamente tenues, não é? Assim, não leves, não. Sim. As personagens não são muito, não têm personalidades fortes. Ela é um bocadinho mais que ele, se calhar ele é um pouco mais aliado, mas não há assim grande conflito também visível entre eles, não é? Há ali coisas de tensão, obviamente, mas não há esse conflito. Parece que vão divorciar-se no terceiro. Pronto. Mas sabem o que é que me está a parecer mais esta trilogia? E ainda não vi isso referido em lado nenhum. Esta trilogia está-me a parecer a trilogia do Before, do Linklater. Se pensarem nisso, claro que estes Eu não vi o primeiro filme. começam já em adultos, mas começa a ter muitos paralelos. E a esse propósito, ia dizer que também se nota do primeiro para o segundo filme. Convém dizer que eles no primeiro filme eles estão em crise, é um casal em crise. Não percebemos exatamente a dimensão, mas é. E ela, extremamente voluntariosa, ao contrário dele, que está desanimado, que está pessimista. Eles têm um diálogo muito interessante, não sei se te recordas, que até me fez lembrar. Não tem nada a ver para aqui e para a família cinéfila da Sophie, creio eu. Fez-me lembrar o Salve-se Quem Puder do Godard, quando eles têm há um diálogo, a um balcão de um café, assim, um balcão corrido, em que eles falam sobre a relação entre o amor e o trabalho, como é que o amor se pode manter enquanto se trabalha. Pronto, é um diálogo muito forte, muito bonito. E eles, a certa altura, falam mais ou menos nesses termos quando ela lhe diz, vou simplificar, mas quando ela lhe diz, nós para resolvermos problemas ordinários, temos que ir em busca de algo extraordinário, que no caso são umas férias, e eles vão à Sicília. E ele diz, não, as coisas ordinárias, banais, resolvem-se na banalidade. E, portanto, o que ele quer dizer, ele quer ficar em Paris e tentar resolver ali as coisas, ou simplesmente não quer resolver nada. Pronto. Mas é interessante que do primeiro para o segundo filme haja uma mutação nas personagens. A meu ver, ele está muito menos neurótico, menos pessimista, está muito mais aceitante. Já ela, e aí, pronto, eu queria dar uma palavra sobre a personagem dela. Ela, de facto, é burlesca, como disse o Pedro, mas também é punk. E eu gosto muito disso nela. Até começando pela exterioridade física dela, ou seja, ela doesn't give a damn sobre... Não dá uma imagem favorável de si mesmo. Sim, portanto, não se preocupa com o cabelo, está como quer estar. Não sei se nós dissemos que a realizadora é atriz também. A realizadora é atriz, exatamente. Ela está como quer estar, sem se preocupar. Embora, no primeiro filme era assim, neste também, embora vá havendo apontamentos subtis ao longo do filme dela a observar os corpos de outras mulheres
Sim. e a invejá-los. Isso Neste filme não é bem subtil, não é? Há Sim. um plano que é mesmo... Sim, digo subtil pelo número de vezes. Isso Sim, acontece sim. pai 2 vezes. Mas, tirando isso, ela prossegue aqui uma certa, não vou dizer de forma assim solene, mas há uma certa inversão dos papéis de género. Ela já no primeiro filme, ou seja, o cinema é um fabricante de imagens, não é? E do nosso imaginário coletivo. E na história do cinema, normalmente, os aventureiros são os homens, não é? Por razões que todos conhecemos. E as mulheres, infelizmente, vão tendo sempre um papel subalterno. Claro que há imensas exceções, hoje ainda mais, pronto. Mas nestes filmes, sobretudo no primeiro, é sempre ela que comanda as coisas. Ela é que marca as férias, ela é que, mais do que marcar as férias, é que está interessada em ver os sítios que interessa visitar, e ele é, passa a expressão, um mongo. Neste segundo filme não tanto, mas no primeiro é assim, ele é um mongo e ela é que é dinâmica, é que é curiosa, etc. Mas é ela que, em grande parte do primeiro filme, é ela que conduz a mota. E ele é que vai agarradinho a ela atrás. Invertendo aquela também imagem clássica do homem a conduzir e a mulher agarrada. Isso parece-me interessante. E fico com curiosidade, de facto, para o filme seguinte, que eu posso dizer desde já, eu acho que não vai haver divórcio nenhum. E foi ela que disse. Agora, se depois vai Não, haver o título- ou Não, não. mas o ela filme- diz o que há um filme- divórcio. Sim. O título do filme é Que há um que será divórcio esse, não é? dentro, Sim, que no no casal. terceiro, sim, que eles Eu sabia o título não do era filme. futurologia minha. Não, eu sei que não, porque Sim, o título do sim, filme é sim, Divórcio sim, em sim, Itália, sim. mas eu achei que não ia haver, mas ok. Mas em termos de uma mulher a dar uma imagem da feminilidade, sinto-me mais piada a este filme do que o que falámos em primeiro lugar. Não. Sim. Acho que é uma coisa Sim, certo. Sim, também concordo. arejada. E acho que julgo que foi o ator do filme que disse que este era um filme contra a morte. E é uma descrição que eu acho bastante acertada. Não porque o filme convoca uma vida grandiosa, mas precisamente pelo contrário, por ser menos ambicioso. Eu acho que parece uma contradição, mas não é. Porque às vezes há uma sobrevalorização dos grandes temas, não é? O amor, a superação, a coragem, enfim. E esses temas, se forem tratados como abstrações, como elementos intangíveis, acho que enfraquecem a narrativa. E este filme não é isso. É um filme sobre as engrenagens, sobre os aborrecimentos do cotidiano. Eles estão a decidir se vão comer o gelado aqui ou se vão comer o gelado lá em baixo. É este Sim, tipo sim, de coisas. Ou se o quarto se mudam de quarto porque o quarto cheira mal. É este tipo de peripécias que ocorrem durante o filme. Desculpa, essa cena é deliciosa. Eles acabam de chegar e o anfitrião deles, eles ainda estão com as malas nas mãos. O quarto cheira mal e cheira a cocó. Já está a falar de problema. E eu acho que há uma expressão que as pessoas usam às vezes, que é aquela expressão: é isto que levamos desta vida. E normalmente as pessoas dizem isso não para grandes coisas, mas para pequenos episódios, não é? Decidem, sei lá, agora já não tinha muito tempo, mas ainda vão dar um mergulho rapidamente e depois voltam para o carro, se calhar está frio, ficam um bocado desconfortáveis naquela situação, mas depois chegam ao carro e dizem: é isto que levamos desta vida. E normalmente são coisas pequenas. Eu acho que este filme é um filme sobre esta expressão. E até é mais do que isso, porque normalmente as pessoas dizem isso para coisas que têm algo, nas quais descobrem algum prazer, não é? Tu foi de dar um mergulho, pode ser, sei lá, beber uma cerveja gelada, não sei, não tem nada de contexto. Normalmente são coisas associadas ao prazer. E aqui o filme também fala dos pequenos problemas, das chatices, dos incómodos, de tudo isso. E acho que na vida adulta nós percebemos que isso também é o que levamos desta vida. E nesse sentido eu acho que este é um filme bastante adulto. Não fala dessas pequenas coisas, mas não só como pequenos prazeres, mas como pequenos problemas que nos ligam ao pulsar deste mundo. Eu acho isso que o filme traz isso muito bem. Não sei se mais alguém tem alguma coisa a dizer, se não, passávamos para algumas notas à margem destes filmes. Pedro, queres começar? Começo eu. A minha nota não tem diretamente a ver com o cinema, foi um livro que eu li recentemente, na tradução para inglês que eu li chamava-se At the Burning Abyss, de um senhor chamado Franz Fillman. Basicamente é ele a relatar a sua experiência de relação com a poesia do Georg Trakl, que foi um poeta que morreu no início da Primeira Guerra Mundial. Vou tentar ser rápido. Ele basicamente encontra... Estamos com tempo.
falar com calma. Sem problema. Ele encontrou essa poesia pela primeira vez nos últimos dias em que a Alemanha esteve quase, ou melhor, nos últimos dias em que a Alemanha achava que ia ganhar a Segunda Guerra Mundial, e ao ler aquela poesia ele teve a certeza que a Alemanha ia perder, apesar de toda a propaganda. E depois ele foi capturado pelos soviéticos e teve ali um processo de reeducação. Portanto, ele tornou-se basicamente comunista. Não sei se ainda o seria passado muitos anos. E isso levou-o a desinteressar-se por completo dessa poesia. Desde logo porque era uma poesia pessimista e isso para a ideologia soviética não podia ser. Tínhamos que ser otimistas, à procura da sociedade final, perfeita, não sei o quê, portanto tudo que fosse pessimista. Mas outras coisas, este poeta tem montes de sombras, etc. E o que ele conta, e eu acho apaixonante no livro, e a maneira como ele conta, é que o poema acabou por superar a lavagem ideológica que lhe tinham feito. Porquê? Porque o poema acaba por ser mais complexo do que propriamente aquele conjunto de ideias que lhe tinham vendido e às quais ele, de certo modo, aderiu. E porquê que eu trago isto para aqui? Porque acho que ainda hoje estamos um bocadinho, às vezes, a julgar os filmes de acordo com as ideologias que temos, e se o filme não se porta bem, a gente bate no filme, digamos assim. Quando eu acho, e é por isso que eu sou cinéfilo e não militante de um partido, eu acho que quando um filme é interessante, quando um filme é complexo, é mais útil para essa coisa de vivermos em conjunto, que se chama política, do que propriamente uma ideologia extremamente cerrada. Isso... És tu e eu também. Francisco, sei que querias falar de filmes de terror. De filmes de terror, exatamente. Sim, os dois filmes são o Backrooms e o Obsession, mas antes disso queria fazer só um pequeno introito. Para dizer que parece que alguma crítica acordou de repente para o terror. Parece que acordou ontem. Como se não tivessem sido feitos filmes de terror em todos os anos da história do cinema. Porque de repente este fenómeno, que eu nem percebi como é que se formou, este fenómeno Backrooms e Obsession, um ou outro, de repente criou-se esta, não sei se têm acompanhado, mas pronto, mesmo entre crítica boa, esta dualidade artificial nonsense entre um filme e o outro, como se ambos fossem referentes de alguma coisa e que se tivesse que escolher ser mais de um ou ser mais de outro. Primeiro dizer que os últimos anos, só para falar na última década, têm conhecido vários filmes de terror ótimos e muitos deles muito melhores do que estes dois. E só estou a falar dos filmes que estrearam em Portugal, que são filmes de terror americanos. Nem falo dos asiáticos, porque esses não conheço. Os que me chegam é só através do Fantasporto e pouco mais. Mas só assim lembro-me do Sr. Babadook, que é um filme que recomendo a todos vós, o The Autopsy of Jane Doe, o Cloverfield Lane, It Comes at Night, o Lights Out, The Visit, enfim, é só escolher. Depois, e antes de entrar nos filmes, dizer que o Backrooms, esta dualidade que de repente foi colocada, quase como há 1 ou 2 anos se falava do Barbie e do Oppenheimer, lembram-se? Pronto. O Backrooms nem sequer é um filme de terror. E não digo isto aqui como uma idiosincrasia. Não é um filme de terror. Desde logo não tem jump scares. É um filme surrealista. Se é bom ou não como filme surrealista é outra coisa, mas é um filme surrealista. Tem-se falado muito do David Lynch, claro, mas eu até em quem mais pensei foi no Buñuel. Não estou a dizer que é um filme próximo dos filmes de Buñuel, porque não é, mas foi em quem eu pensei. É um filme surrealista e ia dizer aqui outra coisa que agora não me recordo. Sobre os filmes em si, começando pelo o Backrooms, e muito rapidamente, é um filme que desde logo tem uma origem inusitada. Basicamente, isto é fenómeno internet, de facto. Houve um tipo que há uns anos atrás, num fórum qualquer daqueles em que os miúdos estão sempre colados, pôs uma imagem de um sítio que achou muito estranha. E os miúdos acharam isso muito estranho e começaram a pôr imagens parecidas. E formou-se um thread de Backrooms. Pronto, mas desubstancializado. Era só cenas estranhas. Isto parecem outras realidades. Backrooms, não é?
Pronto, e entretanto o realizador deste filme, que agora não me recordo o nome, fez antes disto uma série no YouTube a partir dessas imagens e entretanto conseguiu financiamento e fez este filme que está a ser um sucesso. O que é interessante é que o filme de facto, para essa mesma geração que criou este fenómeno, é uma frustração exemplar. E digo isto com conhecimento de causa, porque eu fui ver o filme, era a única não sei se era o último adulto, mas era a única pessoa com mais de 30 até de 25 anos na sala, era praticamente só adolescentes. E a ironia é que o filme é uma seca, entre aspas, porque não se passa nada no filme. Não há sustos, desde logo, já disse, não havia jump scares, mas não há. O filme é muito parado. E a certa altura os miúdos já estavam todos a mexer no telemóvel durante o filme, e uma delas lembro-me que disse no final a seguinte frase: Afinal é de terror o filme. Com miúdos a mexer no telemóvel no meio do filme, para mim isso é não, terror. não. Ah, sim. Isso é outro terror. E uma miúda no final do filme disse assim: opa, nunca me assustei, mas fiquei tipo. E é um bocado isso o filme. Ou seja, não é um filme de terror, mas é um filme estranho. Sobretudo, imagino eu, para um adolescente. Porque é um filme que lida com a abstração, com essa ideia de nada. E também com alguns. Era isso que eu ia dizer há pouco, além de surrealista, com alguns contornos psicanalíticos. Pronto. Por outro lado, é um filme que, nessa ambição, é um bocadinho pretencioso, porque na verdade aquilo depois também nunca é um bocadinho vazio. Pronto, e não se desenvolve muito e acaba por ser quase um meme demasiado longo das tais imagens, das cenas estranhas, digamos E assim. quanto ao Obsession? Quanto ao Obsession, Esse eu vi. tu viste, queres dizer algo e depois eu complemento? Não, eu não quero dizer muito. Tu viste esse filme em Malta. Eu acho que este filme este filme e outros filmes deste género que estão a ser muito elogiados pela crítica, eu não consigo perceber muito bem a natureza dos elogios, porque para mim o que é essencial num filme de terror é a construção da atmosfera, uma certa atmosfera de medo. Isso para mim é que faz para o meu gosto, claro. E nenhum destes filmes, bem, o Backrooms não vi, mas o Obsession tem algumas coisas interessantes, não digo que não. Tem algumas coisas interessantes, mas a construção da atmosfera de terror é muitas vezes negligenciada, e neste filme eu também acho que é, e portanto eu não vou muito nesta linha de elogios que anda por aí. Sim, eu também não considero o filme aquilo que têm feito dele, sobretudo, repito, alguma crítica que parecia que estava adormecida para o terror e agora acordou para este filme. Acho que o fenómeno do filme se explica facilmente, ou seja, é um filme que, através deste gimmick, que é o objeto mágico do filme, fala sobre um fenómeno muito contemporâneo, ou seja, as relações tóxicas. Pronto. E de como. Ou seja, tudo coisas que antes eram conhecidas de toda a gente, há 20 anos atrás, o ciúme, a possessividade, etc., mas que hoje, no discurso contemporâneo, ganham foros de patologia e de uma grande censura social, não é? Pronto, hoje fala-se muito nisso, não é? Na violência no namoro, e ainda bem, e portanto o filme que para mim até não deixa de ter os seus momentos cómicos também, fala sobre esse tema, e acho que é por isso que de facto tem tido sucesso, não é? Tem tido sucesso. Para mim seria muito mais interessante e difícil que os dois protagonistas ficassem, isto para quem viu o filme, ficassem obcecados os dois, um pelo outro. Acho que isso era um caminho que seria mais engraçado para o filme tomar, em vez de ser só um, só um e não os dois. E é só dizer sobre o filme que o filme vai tendo assim alguns truques que a meu ver o puxam para baixo, e há um que me parece muito claro,
O final do filme, não sei se te recordas, não sei se é o último plano mesmo, mas se não é o penúltimo, aparece um televisor antigo. Ora, o filme passa-se nos nossos dias, os telemóveis estão sempre a aparecer no filme, portanto, aparece um televisor antigo, como elemento de anacronia que não tem, não se justifica. E aparece com imagens. Portanto, parece assim um elemento tipo, como é que se diz? Nostálgico, retro, que acaba por, de facto, há vários momentos, há 2 ou 3 momentos assim que não têm substância para aparecerem no filme e desde logo porque o filme não tem no seu argumento e na sua visualidade, não tem nenhuma relação com o passado, nem sequer com o passado do filme de terror. Não há grandes evocações nesses termos. Deixa-me dizer, Daniel, que às vezes também vou ao cinema quando estou a viajar. Como dizia o Truffaut, os cinéfilos, é gente doentia. Muito bem. Não sei se querem juntar mais alguma coisa. Não, queria só desejar boas férias a toda a gente. Não. Portanto, o Noites de Cabiria é um podcast da Casa Comum, da Universidade do Porto. Todos os episódios estão disponíveis no site da Casa Comum, no Spotify e no Apple Podcasts. Podem também acompanhar a atividade do podcast através da nossa conta do Instagram, @Noites de Cabiria. O Noites de Cabiria fará agora uma pausa e voltará no fim do verão. Até lá, boas aventuras. Até setembro. Até setembro.